Vou ler com bastante respeito o currículo, né? Então, Kelly Szabo, pós-doutoranda em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, doutora em Educação, Psicologia da Educação e mestre em Educação, Currículo, Tecnologias. As principais temáticas de pesquisa são gestão escolar, formação docente, anos iniciais, educação infantil, alfabetização, tecnologias digitais da informação e comunicação. Desde 2010, atua na formação de professores, gestores, formadores e técnicos de Secretaria de Educação em diferentes instituições, atuando também como coordenadora pedagógica escolar e coordenadora de projetos. Atualmente, desempenha a função de coordenadora de projetos na Sabença, livraria e centros de estudos, possui vasta experiência como produtora de conteúdo e participa como pesquisadora do CEPIT, PUC São Paulo. Bem-vinda, Kelly. As meninas... Bem-vinda. Obrigada. Gente, ela foi tão espontânea, tão querida, quando ela aceitou o nosso convite. Viu? Aqui eu falo que temos uma equipe que, para mim, é uma equipe muito valiosa. Cada um que está aqui sabe da importância que tem dentro da organização desse trabalho. Então, vocês vão receber um presente, que é a Kelly, mas eu também vou entregar a ela um presente, que é a gestão do trabalho da educação infantil da nossa rede. Obrigada. Gravar. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Será que se eu falar sem microfone é muito ruim? É? Tá, desculpa. Era só uma tentativa. Meninas e meninos... meninos, desculpem, eu vou falar todo o tempo de meninas, então vocês já fiquem meus amigos e tá tudo certo, beleza? Acostumados. Educação infantil, a gente é a maioria, então, meninas. A Mara falou que está entregando um presente, também para mim, né? Eu acho que, na verdade, é um presente poder estarmos todos juntos para poder falar de leitura, falar de educação infantil, poder trocar. Não entendo como eu sabendo mais do que vocês a respeito disso, afinal de contas, quem está lá no dia a dia são vocês, mas acho que é só uma forma de sistematizar o conteúdo, sistematizar os estudos e trazer como proposta aqui. O Jefferson vai fazer a filmagem do encontro e eu vou contar para vocês por quê. E aqui a gente já deixou o QR Code para o Instagram da Sabença. Quem não acompanha ainda, por favor, se puder acompanhar, agradeço muito. Para quem já me conhece há algum tempo, conhecia a assessoria que eu tenho junto com a Michele Fernandes, que é professora da rede. Ela está lá no Gabriel Oscar, ela tem quarto ano lá no Gabriel Oscar. A gente tinha em pauta assessoria e estudos pedagógicos, então, para quem já conhece a gente, era em pauta, agora se chama Sabença, e a gente fez essa mudança de nome agora há pouquíssimo tempo, porque a em pauta era uma assessoria, a gente trabalhava, ia até os lugares, né, fazia formações em loco e também online, ali na época da pandemia. Mas agora a gente vai abrir uma livraria de rua, uma casa muito linda, muito querida, que já está com uma energia muito deliciosa. Essa semana começa a reforma. Vai ser ali na Vila, é uma casa que fica ali na Vila Assunção, em Santo André, uma casa de esquina muito gostosinha. E a gente vai abrir, a expectativa é que seja na primeira semana de maio. Então vai ser uma livraria com uma seção incrível de livros para as infâncias, então a gente vai poder ter muitos projetos acontecendo lá dentro. A gente quer aquele lugar cheio de crianças da rede pública lá dentro, de crianças que por vezes, crianças e adultos que por vezes não se sentiram autorizados a estar num espaço de livraria, então que esse seja um espaço para todos nós, né? Também vai ter, lógico, a seção dos literários de adulto e dos livros de formação. A gente vai ter uma sala de co-work também. A gente vai ter um centro de estudos, uma sala de estudos. A gente vai ter um café. E a gente tem um quintalzinho que dá para fazer eventos também. Então, lá em maio, a gente espera vocês pessoalmente. E, por enquanto, a gente
faz esse convite para que vocês possam nos seguir. Eu combinei com o Jefferson de fazer a filmagem justamente porque a gente precisa movimentar as nossas redes sociais. Então, como hoje eu venho falar de leitura, tem tudo a ver com o que a gente vai fazer lá na livraria, né? Que são essas sessões de mediação de leitura e tudo mais. Tenho autorização de uso de imagem no material, na lista de presença aqui do Centro de Formação, mas lá no final também vou deixar um link nosso de avaliação também desse encontro, que para a gente é importante, e ali também tem uma outra autorização. O combinado com o Jefferson é filmar de costas, tá bom? A gente não quer comprometer a imagem de ninguém, enfim. Então, o combinado é filmar de costas, às vezes ele vai se deslocar com a câmera aqui para baixo, talvez, se for necessário, mas o foco não é filmar vocês, fiquem tranquilas, tá? Então, é isso. A gente tem esse nosso momentinho aqui de chegada, contei um pouquinho rapidinho para vocês quem é essa benção. Aí a gente vai fazer um momento que eu chamo de conversas literárias. Eu escolhi uma leitura, me planejei para esse momento de leitura para compartilhar com vocês, para a gente poder, antes de tudo, seguir, né, as nossas discussões. Depois eu vou falar um pouquinho sobre mediação de leitura e gestão escolar, que foi o que a Mara e a Fernanda conversaram comigo, né? Então, estamos aqui num público de equipes gestoras, não são vocês que estão lá nas salas com as crianças fazendo as leituras, mas vocês têm um papel extremamente importante para que isso aconteça, né? Então, por isso que a ideia é conversar a respeito. Aí no final conto um pouquinho mais dos nossos projetos e a gente encerra. Tem uma coisa que eu acho que é a mais importante, não sei se ficou explícito a hora que a Mara leu ali o meu currículo, que eu fico super tímida, mas eu acho que é do lugar de onde eu venho, né? Eu fui professora aqui da rede, eu exonerei acho que em 2022 ou em 2023, não me lembro. Mas eu fui professora dessa rede por muito tempo e foi esse lugar que me impulsionou a estudar, a querer aprender cada vez mais. Eu tive APs muito maravilhosas que me formaram, me despertaram muitas coisas para formação literária nos momentos de RPS. Então é um lugar assim que quando quando as meninas me convidaram, na hora eu falei, claro que eu topo, porque eu acho que existe tem um pertencimento. Eu saí da rede, mas a rede não saiu de mim não. Então é isso. Então, aqui já contei um pouquinho, né, para vocês do que nós fazemos. A Michele, para quem não sabe a carinha dela, essa é a Michele, minha par. A gente é parceira de Em Pauta desde, acho que faz 8, 9 anos. Falei que agora a gente resolveu juntar a escova de dente e vai morar junto lá na livraria. Pode avançar. Então, nós aí, pode avançar, por favor. Pode avançar, mais um, por favor. E eu escolhi um livro para a gente conversar aqui um pouquinho, que se chama O Avesso da Pele. Eu não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Quem conhecer puder levantar a mão. Agradeço, ótimo. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Quem que é a AP? AP, diretora. Tem PAEI também? Tem. E tem as coordenadoras, né, que estão aqui. Legal. Tem alguma função que está aqui, eu não falei? Acho que foi todo mundo, né? Legal. Bom, para quem conhece O Avesso da Pele, sabe que não é uma leitura das mais tranquilinhas de fazer, né? Sabe que é uma leitura que se a gente faz na hora de dormir, a gente vai dormir pensando um montão e às vezes até perde o sono, não é? E a literatura tem essa característica também, a depender do que a gente escolhe para ler. Alguém que não conhece esse livro gostaria de dizer do que acha que trata um livro que se chama O Avesso da Pele? Quer comentar? Não? Alguém quer? Não? Então vou seguir, ó. Ele é um romance sobre identidade e sobre as complexas relações raciais. Uma obra contundente no panorama da nova ficção literária. Ele conta a história, aqui o Jefferson Tenório, que é o autor, ele conta a história de um garoto chamado Pedro, um jovem chamado Pedro, que faz como se fosse um caminho de volta da história da família dele, né? Que culmina no que ele é hoje, né? Então ele vai em busca das histórias do pai.
Então, a história do Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e, por vezes, brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, em um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Então, eu escolhi lá no capítulo 4, um trechinho para ler para vocês. Que estava marcado com post-it e desmarcou. Estamos com tempo, né, pessoal? Foi. E aí eu coloquei na tela para a gente poder ir acompanhando juntos ali, se vocês conseguirem ou desejarem. Você avança, por favor, Rê? Vamos lá. Certa vez, quando eu tinha 9 anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, um calor que não era insuportável, mas que nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que ciscavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou: Pedro, você sabe quem é Deus? E eu não fazia a mínima ideia do que tinha te feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer, não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse não sei. Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda porque você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante. Vou passar, se vocês quiserem dar uma olhadinha no livro. Daria para a gente ficar um tempão conversando desse livro, se a gente tivesse mais aqui todo mundo junto, em roda e com a manhã inteira para fazer isso, né? Dá muito pano para manga, dá muita conversa, tem muitas questões envolvidas aí e eu acho que muitos fios para a gente poder puxar, né? O pai do Pedro era professor de rede pública, tá? Depois na narrativa completa dá para entender. E eu acho que nesse trechinho também dá para pegar, né? Às vezes eu só queria brincar como os outros filhos faziam, né? Então, filho de professor já está ali.
Mas eu acho que tem aquilo que a gente precisa a todo momento se atentar, né? Eu acho que fico sempre pensando a respeito disso, do quanto a escola é um lugar de diversidade, o quanto é o primeiro lugar ali do social, da vivência com outras pessoas que não são do nosso núcleo familiar, e o quanto a gente precisa aprender nesse olhar com o outro e para o outro, tá? Aqui eu trouxe outros livros, outras obras do Jefferson. Esse último, De Onde Eles Vêm, foi lançado em 2024 e também ele vem nessa toada de ir colocando a gente para refletir, para pensar e de se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente olha para um título que se chama O Avesso da Pele, é também o lugar onde a leitura literária nos coloca, né? Que é de viver outras situações, é de tomar emprestado outras dores, outras alegrias, outras experiências que a gente não vive, né? Então, eu não sou uma pessoa negra, eu não vivo a situação que o Pedro viveu, mas eu posso me comover com tal e posso olhar para o outro, né? Então, essas são as possibilidades que a literatura vai trazendo. Então, pode avançar um pouquinho, por favor. Ih, lindeza. E agora, para a gente começar a pensar aqui um pouquinho, por que ler, né? Por que a gente lê no mundo? E deixa eu fazer um convite também, porque talvez vocês não queiram ficar falando, enfim, o que para mim é muito ruim, porque eu gosto quando as pessoas ficam falando comigo. Mas se vocês puderem fazendo anotações, né? Eu gosto mais de fazer encontro de formação, que a gente pode ir parando, pensando ali. Hoje a fala é rápida, mas se vocês puderem fazendo anotações nos cadernos de vocês e conversando com as colegas ao lado, sabe? Acho que é sempre importante, sempre gera uma oportunidade de reflexão. Então, por que a gente lê, né, nesse mundo? Eu trouxe aqui três citações do Antônio Cândido. Antônio Cândido faleceu em 2017, ele era sociólogo, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele era sociólogo, crítico literário. E tem um dos ensaios dele, tem muitas publicações muito incríveis dele, mas nesse ensaio que se chama O Direito à Literatura, ele traz a literatura, a questão da literatura, da arte, da cultura como um direito humano. Assim como é direito humano o direito a ter água potável, a consumir água potável, a leitura, a literatura, a arte, a cultura são direitos de todos nós, né? Então, a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. E ele vai fazendo sempre uma relação, né, da leitura literária, da literatura, da cultura com os direitos humanos, né? Lembrando que pensar em direitos humanos é um conceito bastante sofisticado, né? Então, quando a gente une isso aí à literatura, vai trazendo, vai incorporando, né? A literatura, a arte, a cultura vai incorporando mais ainda esse caldo. Então, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. Quando ele fala de todos possam ter acesso, será que ele está falando dos bebês também? Com certeza, né? A Mara falou uma coisa bem interessante ali no começo, a gente não está fazendo leitura, falando de leitura ou do brincar e tudo mais para preparar esses bebês e essas crianças lá para o ensino fundamental. A gente está fazendo isso porque eles já são, né, pessoas, eles já têm suas vontades, né? Eles já estão no mundo, não é para preparar ninguém para nada, não. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis. É um direito inalienável. Então, é por esse direito que a gente vai trabalhar enquanto gestores escolares, enquanto profissionais da educação. E aí, para a gente avançar aqui um tiquinho, né, no porquê ler a leitura para todos nós e pensando na leitura para todos nós, né, não só... não focando numa faixa etária, eu separei alguns livros. Foi difícil selecionar, porque eu olhava e falava, eu quero levar esse também. E aí eu trouxe dentro de uma mala. Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou precisar sair correndo. Mas vai ficar aqui nessa mesa, nessas duas mesas, vão ficar os livros que eu trouxe. Fica um convite para vocês descerem e conhecer um pouquinho desses livros, tá?
A gente tem alguns livros que são livros para bebês, foram feitos para esses pequenos, né, que acabaram de chegar no mundo, então aqui a gente tem alguns. A gente tem livros de formação, então livros para nós, profissionais da educação, livros de formação, e nós temos alguns literários para nós também. Nessa seleção de literários, eu busquei trazer livros que vão trazendo um tanto da diversidade cultural do nosso país, né? Então, tem de escritoras que são lá da região Nordeste, tem de escritoras aqui da região Sudeste, também tem livro escrito, tem Quarto de Despejo, que dispensa, né, apresentações, também tem livro escrito por homem, mas na sua maioria são livros que também vão colocando o lugar das mulheres nesse cenário da escrita da literatura, tá bom? Então, vocês deem uma olhadinha nisso. Também tem livros que não são de autores brasileiros, e aí eu trouxe a Chimamanda, trouxe o do Walter Ugumãe, Mãe, que é meu livro preferido da vida, As Mais Belas Coisas do Mundo, depois deem uma olhadinha. Tem Gabriel Garcia Marques também. E aí fica o convite para vocês explorarem aqui. E aqui a gente tem mais livros para bebês, e livros para os iniciantes, né? Para quem ainda não lê, mas que não lê convencionalmente, deixa eu corrigir, mas que já tem condições de ir explorando esses materiais e que a gente, enquanto adulto, pode fazer a leitura para eles também. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho, se der tempo, sobre as diferentes classificações desses livros. E aí, nossa, mas por que tanto livro para bebê e criança, né? Então, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Tem uma autora, eu trouxe 2 livros dela. E aí já fica a indicação para que vocês tenham e devorem. Um se chama Ler e Brincar, Tecer e Cantar, Literatura Escrita e Educação, que é da Yolanda Reis, ela é colombiana. E ela mantém um projeto lá na Colômbia que se chama Espantapájaros. Não sei se eu falei direito, mas é espantalho em português, mas é uma biblioteca aberta ali, que tem bebeteca e tudo mais, que é incrível. Ela é pesquisadora. E esse outro livro dela, que se chama Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância. Então já fica também aqui o convite para vocês estudarem esses livros, porque eles são incríveis. E aí eu trouxe esse trechinho dela aqui para engatar uma conversa com vocês, ó. Nossas crianças e jovens estão imersos em uma cultura de pressa e tumulto. Quem não tá, né? Então, até ali os pequenos estão envolvidos nisso. Que os iguala a todos e que os impede de se refugiar em algum momento do dia ou inclusive de sua vida no profundo de si mesmos. Daí que a experiência do texto literário, por isso o cuidado, né, no pensar o que a gente vai ler. Daí que a experiência do texto literário e encontro com esses livros reveladores, que não se leem com os olhos ou com a razão, mas com o coração e o desejo, sejam hoje mais necessários do que nunca como alternativas para que essas casas interiores sejam construídas. Em meio à avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência literária brinda o leitor com as coordenadas para que ele possa nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos construíram. E embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo, ao menos, mais habitável. Pois o fato de nos vermos em perspectiva e de olharmos para dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o entendimento de nós mesmos e dos outros. Tem o quanto as telas têm roubado o nosso tempo, né? Eu sei que eu lia muito mais antes de ter Instagram, rede social, essas coisas. Eu lia muito mais mesmo e dormia melhor também, porque eu não ficava no celular antes de dormir, dormia mais tranquila. E quanto tem roubado espaço também na vida das crianças, né? E o quanto, pelo menos lá, enquanto as crianças estão com a gente, os bebês e as crianças lá na creche, lá na EMEI, precisa ser um espaço preservado disso, né? O quanto a gente puder evitar desses pequenos terem contato, acesso com telas, né? Ficarem ali nos tempos de espera assistindo televisão, essas coisas eles podem fazer em outros lugares, né? Não dá para a gente também ficar
dizer que nunca vai ligar uma TV, um vídeo, não é disso que eu estou falando, mas o quanto mais a gente puder cuidar para que eles tenham outras experiências, outras possibilidades, melhor. E a leitura literária já vai nos ajudando, nos colocando nesse outro lugar. E aí, para a gente poder avançar um pouquinho, eu vou fazer um convite para vocês. E aí, se alguém puder falar, vai ser sempre muito bem-vindo. Mas anotem aí, ó. Vamos retomar brevemente os espaços da creche e da EMEI em que vocês atuam. E aí, quem tiver com a sua par ao lado, ou seu trio, se tiver para ir junto, pode conversar a respeito, acho que é bem-vindo. De quais formas a leitura literária se manifesta e como ela se materializa nesses espaços da creche e da EMEI em que vocês atuam? Onde que está presente a leitura literária? Eu até tenho alguns livros literários. Eu tenho, fica guardado lá no alto. Os que estão mais usados, às vezes a gente coloca ali, deixa os bebês e as crianças pegarem. Os muito bons eu deixo guardado, que ninguém pode mexer. Imagina, de pop-up eu vou liberar para criança? Nunca. É caro. Se der tempo, a gente lê na hora da saída. Depois do parque, é um ótimo momento para pôr leitura na rotina. Eu sou a Rita, aqui da creche Laura. A gente vem conversando sempre, né, muito sobre a questão da leitura. O quanto é importante você ter momentos do dia a dia, do cotidiano, reservados para essa leitura. O contato com os livros, com os materiais, é super importante. A gente tem um cantinho lá, uma biblioteca organizada, e as crianças frequentam. A leitura não é feita só nesse espaço, é feita no espaço de sala, em outros locais, mas as crianças têm acesso. E a gente retoma cada ano, né, que a leitura deve ser diária, ter esse contato todo dia. Mas eu conto a história. Legal, é uma forma bacana também. Mas a leitura mesmo é super importante. Então, a gente vem trazendo sempre essa conversa com a nossa equipe. Obrigada, Rita. A Rita encorajou as colegas. Obrigada, Rita. Fê, ali. Enquanto passa para a colega, Rita, obrigada, viu? Quando a Rita fala disso, né, a leitura precisa ocupar um espaço todos os dias. Né? Tenho lá uma biblioteca, mas a leitura não é feita só nesse espaço, é feita em outros espaços também. As professoras dizem que contam história. Contar também é um tipo, né, de trabalho, né? Mas a leitura do livro é diferente da contação de história. Então, a gente precisa parar e pensar nessas nuances. Obrigada, viu, Rita? Olá, bom dia. Meu nome é Elsa. Eu fui diretora por 7 anos na EMEI Maria Ruth e desde o ano passado agora na creche Yara. Lá na Maria Ruth, aí eu vou falar da experiência de lá e porque de relato de agora. Lá na Maria Ruth, nós tínhamos o hábito de sempre iniciar uma reunião, um encontro com profissionais da unidade com leitura. Então, um conto, um livro que era interessante, às vezes um livro também, das crianças, dizendo assim, olha, essa literatura que ela é tão profunda, que ela traz tantas reflexões que, assim, como é que a gente chega nesse lugar? Na EMEI Maria Ruth também, nós tínhamos um espaço bem pequenininho, que a gente falava que era o cantinho da leitura, mas a gente falava que ele é muito pequeno. E a gente precisa retomar esse espaço. E aí nós fizemos um outro maior, com acesso, para que as crianças pudessem manusear, para que as leituras pudessem acontecer lá. Mas uma coisa que eu queria relatar era sobre o leituraço,
que daí foi o início com a Mariana, que era minha parceira lá no período, que as meninas escolhiam livros para contar. Só que as crianças, elas eram organizadas e elas se misturavam de todas as faixas etárias. E as professoras escolhiam uns livros muito bacanas. Depois a gente começou a fazer ingresso. Então a criança ia lá e escolhia e tinha um ingresso para poder ir para essas leituras. E a gente ampliou isso também para com as famílias. Nos momentos de encontro com a cozinha, com funcionários da acervo, nós levávamos escritas de mulheres, porque víamos que elas precisavam ter esse relato também. E assim foi um percurso que também me aguçou bastante. Eu sou uma leitora, e eu penso que livro tem que circular. Então, compro livros e eu lia, eu levava para a escola e fotografava e colocava no nosso grupo da creche. Tem livro novo na sala de reuniões. Então, desta forma, as pessoas começaram também a ficar interessadas por ler. E aí, no ano passado, eu fui para a creche Yara, uma escola muito maior, com um espaço, né, gigantesco. E lá também, aí essa sala tem que ser sala de leitura. E a gente está muito no comecinho, mas eu penso também que é um processo. Toda reunião, eu falo com a Gisele, que hoje é minha parceira, vamos começar com uma leitura? RPS, vamos trazer uma leitura? E assim tem sido a nossa organização e rotina. Mas é um aprendizado sempre. Mas o brilho no olho, na última RPS, eu li um conto da Clarice e nós colocamos os livros, assim como você pôs, que foram os livros novos que chegaram na creche. E as meninas vão folhear, vão ver, saber o que tem na escola. E aí, quando eu li o livro da Clarice, Felicidade Clandestina, quando eu terminei, elas viram assim, e isso é muito bom, né? E é muito gratificante. Obrigada, Elsa. Tá vendo quantas ações de gestão que estão nessa curta fala da colega? Tem muitas ações de gestão envolvidas aí para contribuir para que seja um espaço de formação de leitores. E quando a gente está falando de formação de leitores nessas ações que ela comenta, a gente não está falando da formação somente dos pequenos, né? Ela está falando da formação leitora de todo mundo que ocupa esse espaço, né? Então, quanto uma escola, uma unidade ali, né, escolar tem a possibilidade de elevar o nível de leitura, promoção da leitura de tantas pessoas, inclusive de famílias, inclusive dos demais funcionários que não são os professores, né, nem a equipe gestora. Então, quanto que tem aí de ações para pensar, para a gente ir pensando, como é que eu posso, né, desenvolver ações semelhantes, o que dá certo aqui? Quando ela falou do leituraço, talvez vocês já tenham escutado falar dessas ações, mas como leitura simultânea. É bem conhecido como leitura simultânea. E é bem interessante, né? É uma organização bem bacana. Cada turma, cada professor elege um livro para fazer a leitura em voz alta desse livro. As crianças se organizam, então marca lá, quinta-feira, 10 da manhã, vai ter leitura simultânea. A escola inteira está trabalhando em função disso, né? Então, em cada sala acontece uma sessão de leitura e as crianças, elas fizeram essa escolha antes sobre qual livro elas vão, em qual sala elas estarão, isso mistura ali as faixas etárias, é bem interessante. E é bem interessante pensar nessa seleção prévia dos livros, né? Então, quando as professoras fazem uma seleção prévia desses livros que vão ser lidos na leitura simultânea, no leituraço, como no caso da Elsa, ou quando eu escolho os livros para fazer a leitura, para abrir uma RPS como um livro, né, com a leitura de um livro, leitura de um conto, a leitura já começa na escolha do livro, não é necessariamente ali no momento, não começa no momento que eu estou fazendo a leitura dele. Então, essa leitura que eu fiz hoje para vocês é uma leitura que começou antes, quando eu estava me preparando, escolhendo por que eu vou levar esse livro e não aquele outro, né? Então, esse processo já vai nos implicando no desenvolvimento aí da leitura. Oi? Oi, pode falar. Oi, que saudade! Eu também. Eu gostaria de compartilhar exatamente um trabalho que acontece lá na EMEI Monsenhor, que é onde estou,
desde 2020, o quanto é importante essa questão do gestor estar envolvido, né? Porque desde que, quando eu e a Rosângela assumimos a gestão, nós tivemos o conhecimento, né, da leitura simultânea, que é feito toda semana lá, na verdade, a cada 15 dias, que a gente alterna com o espaço de interesses também. Mas o fato da gestão estar envolvida significa que a gente não deixou esse projeto morrer, porque antes da gente chegar lá, esse projeto já existia. Então, a gente, ano a ano, tem discussões para ampliar, para qualificar, para ajudar nessa curadoria dos livros que são realizadas as leituras, na forma como é introduzido junto às crianças. Então, o quanto isso é importante, porque a informação que eu tenho é que há mais de 14 anos esse projeto é na escola. E eu estou lá, eu e a Rosângela, basicamente desde 2020, um pouquinho antes. Então, essa importância da gente também tomar como grupo esses projetos que já são consolidados e, claro, né, do conhecimento de todos, que todo ano a gente tem mudanças de professores. Então, porque esse projeto ele não morreu, esse projeto ele continua. Então, quem conhece o Monsenhor aqui sabe que esse projeto existe e ele está cada vez mais vivo. Obrigada, Rê. Eu e a Rê fomos AP de municipalizada lá das primeiras municipalizadas. A gente nunca tinha sido AP. A Carla também. Mas você já tinha sido AP, né? Aproveitar, cortar a fila um pouquinho. Primeiro que eu estou muito feliz em te ter aqui, né, Rê? Para a gente é um momento bem emocionante. E queria dizer um pouquinho desse trabalho que a Rê falou lá do Monsenhor, que nós começamos há 14 anos lá com esse projeto. E de verdade foi muito difícil, né, no início, porque todo mundo parar no momento para fazer esse movimento difícil das crianças andando pela escola, né, procurando uma sala de interesse, fazendo a leitura simultânea, como a gente vai organizar? E foi muito difícil, porque nós trazíamos a ideia como gestores, mas a resistência dos professores era muito grande, porque era um movimento, como eu disse, difícil, desafiador e que tirava todo mundo da zona de conforto. Como que eu vou mexer no meu planejamento, no meu semanário, parando um momento onde a gente vai trazer, a gente tinha que fazer esse estudo anterior para trazer uma leitura com intenção, né? Tem que ser a leitura intencional, mas o próprio grupo tinha que comprar essa minha ideia, né? E o grupo comprou. Eu tenho a Kátia aqui, que era professora lá também, fez parte desse processo e agregou muito nesse movimento. Tínhamos também as salas de interesse, mas a leitura simultânea, além da leitura diária, que a gente não abria mão também deste movimento, eu acho que trouxe bons frutos. E eu fico muito feliz de saber que você e a Rô mantiveram esse projeto, esse desafio. É difícil, mas vale muito a pena, gente. A autonomia das crianças em buscando a leitura adequada, em se desenvolvendo fisicamente, porque chegou um momento que eles não queriam mais só ir onde a pro deles estava, né? Então foram quebrando paradigmas e obrigada, Rê, por dar continuidade. Eu, mais uma vez, digo, Kelly, obrigada por estar aqui, meninas. Minha parceira, minha best lá de trás, de 2011, né? E eu, infelizmente, não vou conseguir ficar até o final com vocês, mas obrigada, de verdade. Obrigada. Meninas, antes de eu passar para a colega aqui, só fazer um comentário, ó. Então, a Carla atrás, que começou lá, né? Faz um tempão, a Rê relata, não, 14 anos, então, esse projeto. Ele foi comprado por toda a comunidade escolar, né? Então, entende-se como, não é algo que, saiu da cabeça de alguém ali, vozes da minha cabeça, vai dar certo. Não, existe um fundamento, né? Vai funcionar, a gente vai entendendo ali por meio da formação que isso vai fazendo sentido para as crianças e para todo mundo que está envolvido. Precisa fazer parte do PPP. Um jeito disso não morrer é estar lá no PPP. O projeto político-pedagógico não é um documento de gaveta, ele é um documento que é o coração da escola. Muda equipe gestora, muda professor,
mas se tá ali no PPP que a gente revisita, vocês estão em época de fazer isso, né? De olhar para o PPP? Falei, a gente sai da rede, mas a rede não sai da gente. Passei muito por esse movimento. Então, olhem para as ações de leitura que vocês têm na escola ou que vocês estão implementando, olhem para isso com carinho. Eu acho que ninguém aqui, ou pouquíssimas pessoas, olham com muita alegria de dizer, estamos revisando o PPP, que delícia. A gente sabe que não é isso, mas ele é fundamental, é importantíssimo, né? O que vai garantir, o que vai assegurar que tantas ações que vocês estão implementando ou que vocês vêm cuidando aí para que elas sejam institucionalizadas, para que elas não morram numa eventual mudança de equipe, uma mudança de professores, né? Então, se a gente entende que tá dando certo ali com os bebês, com as crianças, por que não fazer parte do PPP e por que a gente não alimentar isso a todo momento? Tá bom? Então, passa aqui para a colega e depois a gente segue. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Da creche Massinho Sul. A gente já é instituído lá, a gente deu continuidade ao projeto de leitura com as sacolinhas viajantes. Então, sexta-feira, as professoras expõem todos os livros, as crianças escolhem os quais elas querem levar. E final de semana a família faz a leitura, elas fotografam e mandam para a gente. E a gente vai expondo lá, né, para a família está vendo que estamos acompanhando. E elas fazem um pequeno relato sobre como foi esse momento. E para o berçário, em observação das professoras, também levam os livros e também levam brinquedos à parte para a família também interagir com a criança. São as pílulas de leitura para a gente chegar lá em casa, né? E também agora com o projeto Prolei, as professoras já estão conversando, porque tem professores participando lá, conversando já sobre uma outra nova organização sobre esses projetos de leitura. Gente, é uma baita de uma oportunidade para quem está no LEI. O material é muito incrível. Eu tenho uma sorte, que eu tenho uma amigona e uma vizinha que é formadora do LEI, que é a Águida. Então, eu fico, o que está discutindo lá? O que tem de material? O que tem de acervo? Então, muitas das referências que eu trouxe aqui, eu vou falar da Maria Emília Lopes, tem mais de uma vez ela aparece lá com um artigo no material do LEI, né? A gente estava trocando esses dias sobre o acervo, né? Os livros são de um bom gosto, mas não no sentido do bom gosto pessoal, da qualidade literária. Então, todos os livros ali que eu fui olhando, os que eu conheço, não tem nenhum que eu olhe que eu diga assim, poxa, esse aqui está duvidoso na qualidade gráfica. Não, esse aqui está duvidoso na questão do repertório. Não, nenhum deles. São livros muito bem cuidados, né? A qualidade, quando a gente fala ali da qualidade gráfica, o cuidado com as ilustrações, a serviço de que essas ilustrações estão nos livros. Eu acho que eles foram muito felizes num termo que se chama bibliodiversidade. Então, eles vão escolhendo livros que vão permitindo que a gente faça reflexões sobre diversos temas. A gente aprende, né? A gente vai lendo ali e vai entrando em contato com diferentes temas, né? Então, traz as questões de diversidade, traz questões sobre a natureza, traz sobre sentimentos, sobre emoções, traz narrativas sobre mil coisas. E o uso desses livros, a recomendação, né, da leitura literária, nunca é como um pretexto, né? Então, eu não vou usar um livro que está falando ali sobre... é um livro que se passa num ambiente de natureza e tudo mais, vou usar isso para ensinar tal coisa, né? Não é com a ideia de moralizar a leitura literária, mas é como outras oportunidades, né? A gente está falando ali de outras oportunidades que não seja a leitura para moralizar, mas vai abrindo espaço, vai abrindo caminhos para outras possibilidades, outros contatos com as emoções e tudo mais. Enquanto isso, fica com uma lição. Vou abrir ali, só para deixar todo mundo pensando a respeito. Eu vou colocar 3 cenas de situação de leitura, tá bom? Se tudo der certo. Nessas 3 cenas, vocês que são equipes gestoras, vocês não aparecem, mas vocês estão nelas. E aí o meu convite é para que vocês pensem e escrevam. Nessa cena aqui de leitura, onde que eu, diretora, estou?
que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu, AP, que não apareço aqui, o que eu estou fazendo? O que eu fiz antes para isso acontecer? Eu, PAEI, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Tudo bem? Para que isso aconteça. É uma situação de leitura com bebezinhos, e 2 situações de leitura com criança de 2, 3 anos. Ai, caramba. Meninas, ó, o que eu falei que tinha ido não foi, então a gente segue sem aqui. Eu ia passar um vídeo que é... Cadê o microfone? Obrigada. Eu ia passar um vídeo que é de um projeto muito antigo que chama A Cor da Cultura, e era uma situação de creche, onde as educadoras, elas estavam com grupos pequenos de bebês, e os bebês manuseando os livros. Em alguns momentos, essas educadoras conseguiam fazer a leitura desses livros, e em outros momentos a gente não via a leitura pela pessoa adulta acontecendo, mas via ali os bebês manuseando esses livros de diferentes formas, tais quais são possíveis para bebês, né, dentro dos seus interesses. Então, gostaria de fazer o convite para vocês de, enquanto gestora, qual a minha ação para que situações como essa, de bebês manuseando os livros com as suas educadoras, possam acontecer efetivamente? Podemos dar livro na mão dos bebês? Sim, né? Tudo bem se eles colocarem na boca? Tudo bem? Tudo bem, vai acontecer, né? Eles estão ali numa fase em que muitas vezes eles levam as coisas à boca. E que nesse momento, talvez para quem ainda nunca manuseou um livro, para quem ainda é novidade, eles podem amassar, podem rasgar, podem morder, pode acontecer e tá tudo bem. Mas é com o uso, é com a frequência de contato com esse material que eles vão entendendo que o melhor uso a se fazer dele não é esse, tá? Então tá tudo bem. Tem nesse livro aqui que eu sugeri para vocês, que se chama A Casa Imaginária, no final do livro, a Yolanda Reis faz umas sugestões de acervo. E é muito bonitinho que ela coloca aqui. Os que ela sugere para bebês, ela fala assim, esse eu escolhi os mais mordidos da minha coleção. Né? Então, são os livros que os bebês lá da bebeteca dela mais gostavam. Depois vocês deem uma olhada, tá lá no finzinho. São os livros mais mordidos da coleção dela. Aqui, eu consegui fazer carregar um dos vídeos. Essa criança... O outro não foi mesmo, né? Chegou mais algum para você aí? Não. Tá carregando. Tá indo. Eu consegui carregar o vídeo da Alice. A Alice é uma criança de creche. O da Helena? Você tem? Manda para a Fê, por favor. A Alice é uma criança de creche nossa aqui da rede, tá bom? Então, vou colocar aqui e vocês estão aí, ó. A equipe gestora está em algum lugar para que a Alice esteja lendo desse jeito. Vai lá. Para dormir, para comer, para passear. Gosto de colo quando estou triste. Amo o trabalho da mamãe. Gosto de colo para pendurar pro nariz. Para tomar sol. Para viajar. Para pegar fruta no pé. Para se aquecer. De manhã, de tarde, de noite.
escolinha é sempre bom para dormir. Enquanto elas tentam carregar outro, quem... Ai, olha, o WhatsApp da Regina tá na tela. Atenção. Quais ações de equipe gestora são essenciais para que a gente veja mais Alices na nossa rede? Porque vocês não estão lá na sala lendo com as crianças de vocês. Dá tempo? Adoraria, né? É o melhor dos mundos, inclusive. Vocês estão nos bastidores, né? Garantia do acervo do local. Garantia do acervo do local, ia falar isso? Eu acho que nos cabe garantir o acervo. Da sua casa, da creche Maria Dolores. Nos cabe garantir o acervo, garantir que as professoras tenham espaço nas reuniões pedagógicas e nos outros tempos para discutir, planejar. Nos cabe também escutá-las para a organização dos espaços, porque sempre a gente na escola tem a questão, né, de não tem, mas talvez pensando juntos nesse espaço, precisa ser formativo, encontrar soluções para que elas se sintam seguras também, né? Porque ninguém fica feliz, né? Você fala, mas ninguém fica feliz com os livros salgados. E pra gente que tenta cuidar do espaço, é um desafio, né? Então, eu acho que a gente também precisa, nesse momento, ser ouvidas para a gente construir e entender que vai ter livro rasgado, né? E tentar junto aí encontrar um meio termo que se gastem os livros, que rasguem, mas que sejam com a professora junto, de cuidado, que sejam, né, bem usados. Né? Então a gente encontra esses lugares, são vários, né? Na gestão. Obrigada. Eu posso falar de um outro olhar? Pode. Eu, quando professora, eu gostava muito de ficar no berçário, porque eu me identificava muito com os bebês. Eu sempre falava que eu aprendia mais com eles, eu aprendia muito com eles. E eu sempre fazia projetos de leitura para bebês. E o olhar e o apoio é fundamental, porque não é fácil. Eu tinha mais de 30 bebês. Então, quando eu assumia, toda vez que eu atribuía a sala, eu pensava muito na minha equipe. Quem vai compor comigo? Porque tem que ser aquela equipe. Tem que comprar os meus sonhos junto comigo. E a B sempre, eu falava, você é muito doida, porque eu sou doida, você é mais ainda. Porque eu falava, eu quero fazer isso. Ela, vamos fazer. E me dava todo o apoio que eu precisava. Então, é sobre isso, é sobre o acervo, é sobre o apoio, é sobre quando você está chorando, você fala, não vou conseguir, e ele está lá, não, você vai, vamos, vou estar com você, indo lá, tirando foto, tirando, sabe, esse suporte que o professor precisa. Então, quando a gente agora está do outro lado, na gestão, a gente leva aquilo que foi bom, aquilo que te serviu, e é sobre isso. E os meus bebês, eu falava, meus bebês, eles leem. Aí, como assim o bebê lê? Eles leem, porque eles leem as imagens. Eu tenho muitas filmagens, porque eu fazia quando era rede, moda na minha época, né? Eu apresentava, e nós fazíamos, e eu mostrava. É possível ler, o bebê ler? Né, eu já vinha com isso daí. Mas são coisas que me marcou quanto profissional. Obrigada. Eu não te conhecia, muito prazer em te conhecer. Meu nome é Elisa, eu sou pai da creche Jorge Guimarães, também acompanho Zane e Bonita Kazaki, que tem educação infantil. Eu vou falar do olhar com relação a crianças com deficiência. Tá?
das anotações que eu só sei falar anotando, tá? Primeiro, no caso da criança TEA, né, que a gente tem muitas crianças autistas, é a questão da rotina estruturada, de antecipar, né? Então, mesmo que a gente queira fazer uma coisa muito lúdica, a gente tem que ter uma estrutura para aquela criança que é TEA. Então, quando a gente faz alguma questão de essa parte de ler, as crianças estarem em volta numa roda de conversa, numa roda de leitura, eu procuro sempre falar com as professoras que elas tenham uma rotina estruturada para as crianças, para aquela criança até saber que aquele momento é um momento de leitura, de saber que as pessoas vão estar em roda, mesmo que ele não esteja participando entre aspas ali, mas que ele possa se movimentar em volta da professora, se aproximar. Às vezes a criança tem alguma morbidade também, TDAH, que ela não vai ficar parada, não vai ficar sentada, mas ela aproxima, ela vai, ela volta. E também procurar sempre ter livros que seja algum hiperfoco da criança. Então, por exemplo, a criança gosta de carros. Então, naquela rotina da leitura semanal, que tem alguma leitura que tem a ver com carros, que aquela criança até gosta. Então, procurar chamar a criança para isso que ela gosta, com texturas, as cores, alguma coisa que chama a atenção para ela. Então, eu acho que isso, da gente ter esse olhar para a criança que tenha deficiência, que tenha esse momento que ela não fica parada no lugar, é importante também. Eu acho que isso aproxima eles também da leitura. Obrigada, Elis, né? Obrigada, Elis, prazer. Vou dar a volta aqui e aí eu vou falando uma coisa. Ô, gente, eu vou passar ali para a colega do outro lado, mas só para a gente não perder, né, esses dois últimos comentários, né, da colega que falou que lia com os bebês, que eu não lembro o nome dela, mas que o apoio não é só no material, né, o apoio da equipe gestora não é só com o material, é também com o material, mas é também com presença, e uma presença manifestada de diferentes formas. E quando a Elis fala do acervo, né, de cuidar do acervo para que a gente tenha os livros que os meninos, as meninas ali, que tem TEA, né, tem o interesse, enfim, a gente cuidar também de olhar sempre para esse acervo. Não dá para a gente separar uma caixa de livros no começo do ano e terminar o ano com a mesma caixa de livros na sala, né? A gente precisa revisitar isso constantemente. Oi, Kelly, eu sou a Lígia, assistente pedagógica da creche Maria Nima. E eu estava aqui ouvindo, né, as amigas, e elas trazem muito a questão do acervo, do espaço, do formato, de tudo que é ofertado dentro desse contexto. E eu vejo isso sim como muito importante, né? E as ações formativas também são essenciais. Mas hoje, se a gente parar para analisar, 53% da população brasileira é tida no ranking de não leitor, né? Então, assim, é uma estimativa muito grande, né? Alguns atribuem a falta de tempo, outros a falta de interesse, mas está posto que nós, adultos, nós não somos leitores, né? Poucos de nós são leitores. Então, assim, às vezes não adianta você ter o espaço ideal, o acervo ideal, se a pessoa que está ali na frente com a intencionalidade, a proposta, a observação, ela não é uma leitora, né? Então, assim, para além de acervo, para além de espaço, para além de livro, eu vejo que a necessidade urgente é o engajamento desses profissionais, né? E não só professores, gestores também. É o engajamento para que essa leitura se torne efetiva, que essa leitura se torne verdadeira. Porque senão a gente cai naquele discurso sempre mais do mesmo, né? Ai, porque eu não tenho um acervo ideal. Ai, porque... Mas qual foi a obra que você leu no último mês? Qual foi a obra que você leu no último ano? Qual é o livro que você gosta? Ah, não sei, né? Então, isso vem me preocupando bastante, porque, assim, para uma entonação, para você mostrar que aquele livro é interessante, você precisa ser um leitor. E foi uma coisa que eu trouxe no encontro, né, do ProLei, e agora eu repito aqui. Eu participei há muitos anos de uma formação com a Fredina Neri.
e ela dizia o seguinte, que isso ficou muito forte para mim. Ela dizia o seguinte, todo leitor por área, para você se tornar um leitor por área e dizer assim, olha, essa área de fato me agrada, essa área de leitura eu gosto, você precisa ser um leitor polissêmico. Então, assim, quantas vezes ao longo da rotina, da falta de tempo, eu penso, será que eu estou sendo uma leitora polissêmica para realmente atribuir que eu sou uma leitora por área? Então, isso é muito preocupante, né? Senão as formações, elas acabam ficando mais do mesmo, a maleta viajante, o livro viajante, a caixa viajante, e compra acervo, e coloca acervo, investe em acervo, e preciso de espaço, preciso de tempo, mas eu não tenho leitores efetivos ali dentro, eu não tenho leitores polissêmicos. Então, isso me preocupa bastante. Obrigada. Lígia, né? Obrigada, Lígia. A Águida vai falar e aí depois eu vou passar para o outro vídeo ali, tá bom? E aí depois eu comento da Lígia e da Águida. Eu vou retomar a sua pergunta, que você tinha perguntado. Você perguntou qual parte que cabe nesse latifúndio, não é isso? Onde você está, mulher? Fazendo o que nessa hora? Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade tão grande, e eu vou retomar a fala da Mara, nossa gerente, porque ela disse assim lá no começo. Ela falou sobre os cuidados essenciais, entre outras coisas que ela estava falando, e aí eu vou colocar o acesso à literatura como um cuidado, porque é ela que nos torna humanos. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo na educação infantil é o que vai tornar a gente humano. E a gente realmente não tem concordo que as cenas estão em um lugar, mas eu vou contar um pouquinho do que então eu faço como uma das gestoras da Guaratigreta 1. Então a gente tem vários espaços, a gente tem físico, 2 bibliotecas. A gente tem, e uma coisa que é indicativa do MEC para a gente, que quando a gente vai pensando em qualidade do que a gente tem que fazer, a gente precisa também buscar quem nos aponta as qualidades. O MEC aponta a necessidade de ter uma biblioteca da sala. Não estou falando cantinho de leitura, estou falando biblioteca, acervo de biblioteca da sala. Todas as salas da G1 têm o seu acervo de biblioteca. Então a gente começa, eu acho que é aí que a gente vai se pegando, e essa é a minha função de formadora dentro da creche. Minha função e da Ângela. Nós duas somos formadoras. E eu não estou formando só o adulto leitor. Porque eu não posso voltar atrás nisso agora e começar a pegar essas meninas e falar assim, o que você está lendo? Por que você com 45 anos nunca foi no museu? Por quê? Porque é o seguinte, coloca junto. Não tem essa coisa do preparo, é a coisa do junto. A gente se encanta quando pega os livros, e não é só a criança. O adulto se encanta pegando também. Então a minha função está praticamente disponibilizar. Garantir que no semanário tenha um livro por semana, um livro por dia, separado para que seja lido. Que elas planejem previamente. Só que aí vem, a gente precisa saber também o que é método para fazer a mediação. Então, acho que um dos pontos principais é a gente pensar aqui. Contação e leitura de histórias é diferente de mediação. Então, aí vem o desafio, por exemplo, da gente ter berçário. Porque a gente tem, volta a falar igual a Mara falou, uma visão escolarizante. Então, eu preciso no berçário colocar todo mundo em roda e ir abrindo o livro, página por página. É assim que eu leio, é assim que eu faço a mediação de história com o bebê? Não é. Então, eu acho que esse é o primeiro paradigma a ser trocado quando a gente está em escolas de infâncias. É quebrar isso que a gente aprendeu a fazer lá no fundamental. Não é assim que eu leio para um bebê. Eu leio para um bebê do mesmo jeito que eu deveria alimentá-lo com ele no meu colo. Com o livro virado para ele. E que muitos desses livros não tem texto escrito, é imagem. E é a interpretação dessa imagem, o entendimento do que está acontecendo ali, que vai fazendo a mediação com o enredo. Então, eu acho que o que é importante para a gente é a gente... Eu não tenho esse saber de leitura, isso está muito novo para mim.
porque eu tinha um saber sobre leitura de anos atrás. Eu acho que faz 2 anos que eu fui me aproximando disso. O que é ler para bebê? Que não é teu livro de plástico, que isso é livro de brincar, não é literatura. Então, acho que a principal coisa que a gente tem que saber é o que é mediação. Enquanto gestoras, saber o que é mediação de leitura para poder proporcionar formação docente, ambiente adequado e direito das crianças garantido. Passa aqui para mim, fazendo um favor. Uma passação. Obrigada, gente. Obrigada, Águida. Olha, eu não vou passar o outro vídeo, senão não vai dar tempo, mas eu gostaria de comentar tanto a fala da Lígia quanto da Águida, né? Que eu acho que são complementares no sentido de que, sim, a gente tem uma preocupação porque a gente tem um público adulto não leitor. Isso está dado, é fato, contra fato não há argumentos, né? Mas agora não adianta a gente empurrar essas pessoas na cova dos leões e dizer, vai lá ler sozinho, né? A gente pega na mão e a gente vai fazer isso juntos. Então, quando a gente diz, para que a Alice ali do vídeo esteja lendo, eu tenho todo um aparato por trás disso para que aconteça. Então, por exemplo, eu tenho ali enquanto AP, sabendo da importância de um acervo que seja interessante para atender o público de bebê, que não é o livro de brinquedo, né? Não é o livro de plástico, o livro de pano, é o livro, né? Eu tenho ali por trás uma AP que está estudando sobre leitura e está olhando para o semanário e está falando, olha, todos os dias tem uma leitura planejada e essa leitura ela precisa acontecer em horário nobre, não é se der tempo, não é no fim do dia se der, com todo mundo já esgotado, cansado, não é depois do parque, é horário nobre mesmo do dia, né? É um momento ali destinado para isso, que eu vou sentar com esses bebês, eu vou sentar com essas crianças, eu vou ter a leitura ali planejada, preparada. Olha só, se está ali posto que a gente vai ter uma leitura planejada por dia, se a gente tem 19, 20 dias letivos, esse professor já leu 19, 20 livros no mês, né? E o encontro com os literários da infância são encontros mágicos. Não estou falando que a gente precisa ler livrão clássico, gigante, a todo tempo. A gente também precisa ler leituras mais extensas, com certeza. Mas dessa forma a gente também já tem uma ampliação. A gente tem RPS toda semana, né? Então, toda semana na RPS eu abro a RPS com uma leitura. Não fecho a RPS com leitura, porque as polêmicas sempre vão ficando por fim e a gente não lê. Então, eu abro a RPS com uma leitura que eu selecionei antes, enquanto AP, enquanto diretora, enquanto PAI, né? É um trabalho prévio. E isso também me obriga, enquanto gestão, a fazer mais leituras para poder fazer essa seleção. Olha quanta gente, né? A gente vai mobilizando nessa engrenagem. Quando eu falo para levar o livro para casa, para ler com as famílias, eu também estou, de alguma forma, envolvendo essas famílias. Preciso ter cuidado nas exigências do retorno, né? Para não ser também ruim. Vou ler e tenho que desenhar sobre o que eu li, as crianças param de ler, porque toda vez tem que desenhar o que leu. Desenho, livro é livro. Por que a gente lê no mundo? Temos uma função social da leitura que não é ler para desenhar, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Mas fica para uma conversa de outro momento, senão a gente fica 3 dias falando disso aqui. Mas eu acho que é importante a gente olhar e pensar no cenário onde a gente está envolvido. Então, enquanto AP, é isso. Algumas coisas, né? Enquanto diretora, poxa, eu sou uma diretora, então, que eu estou entendendo, estou compreendendo que precisa ter um acervo renovado. Esses livros, eles vão se desgastar. As crianças vão mexer, vão manipular, vai rasgar. Eu não posso ter só compra de livro em uma das verbas. Eu preciso olhar para isso ao longo do ano. Como é que eu faço a reposição desse acervo? E qualquer livro que eu vou comprar? Não, não é qualquer livro. A gente precisa olhar para a qualidade desses livros, né? Não posso comprar aqueles patinhos feios de R$1. Nem sei se ainda custa R$1, mas que custava. Não posso, eu preciso olhar para muitas coisas, eu preciso olhar para as questões da diversidade, eu preciso olhar para a qualidade literária, qualidade gráfica, eu preciso ver se eu tenho autores negros e indígenas escrevendo esses livros, eu preciso olhar se a nossa cultura brasileira está representada ali, se eu não estou trazendo só livros de fora, eu preciso ver se eu tenho os clássicos da literatura ali, infantil. Tem contos de fada, eu tenho livros de repetição, eu tenho livros rimados, eu tenho livro-álbum. O que eu tenho? Né?
Então, fazer sempre esse olhar, sempre esse cuidado, uma função ali da diretora. A Elis Paí falou ali da função dela, de ajudar a professora a pensar que no momento da leitura, talvez eu tenha crianças e não precisam ser as crianças que têm algum tipo de diagnóstico de deficiência, não é isso. Ler para bebê e criança não estou implicando que eles vão ficar sentadinhos no mesmo lugar do começo ao fim da leitura, não vão, isso é contenção de corpos. Isso é passar nervoso e falar nunca mais eu vou ler para eles. Eles vão sair do lugar. Eu sento com um bebê no colo, tem outros 3 daqui na minha frente que daqui a pouco estão para lá. Né? Nem sempre eu vou conseguir terminar a leitura que eu comecei com eles. Mas é uma ação que ela é necessária para que a gente possa fazer com que eles se tornem leitores mesmo, é no hábito, né? Talvez eu tenha crianças que gostem mais desse momento da leitura, talvez eu tenha crianças que gostem menos. Assim como eu tenho criança que gosta mais de desenhar e outras menos, mas a gente vai promover as diferentes experiências para eles cotidianamente, tudo bem? Ainda... Só para a gente falar um pouquinho do livro, para a gente avançar um pouco aqui, para caminhar para o encerramento, quando a gente vê o vídeo, a gente conseguiu ver só o da Alice. A Alice, não sei se você estava aqui a hora que passou, Elsa, a Alice é da sua creche, da creche Yara. E eu também ia passar um vídeo da minha sobrinha, que é da creche Yara também, que é uma criança que se tornou muito leitora, ela se chama Helena, as duas estão com a professora Karine. E eu sei que as famílias estão muito felizes, tanto da minha cunhada quanto da Alice, de estarem com a Karine. Até conversei ontem com a minha cunhada, falei assim, olha, eu sei que a família da Alice é super leitora, tals, né? E que isso tem uma baita de uma contribuição. Mas a minha cunhada e o meu irmão não são leitores. Eles têm livros em casa e eles leem com a Helena, porque a Helena pede para ler por causa da creche. Tá? Então, depois posso até abrir meu WhatsApp aqui, da minha cunhada escrevendo para mim ontem. Ela pede para ler porque ela lê na escola, não é porque ela lê aqui em casa, não. Então, eles têm livros, eles não são leitores, mas eles sentam para a Helena ler para eles e aí eles leem para a Helena. Mas para isso tem todo um trabalho anterior acontecendo. A Karine foi professora da turma dela no berçário e está de novo esse ano, então eles estão super felizes ali. Vamos lá. Então, na ausência do leitor, os ouvintes retornarão ao livro, agora como leitores solitários, buscando resgatar naquelas páginas a nossa presença. O que encontrarão? Não sabemos exatamente, mas o que podemos imaginar é que vão à procura daquele momento proporcionado pela leitura em voz alta. A necessidade de ler com o livro na mão, das crianças verem isso acontecendo, de ter uma conversa sobre aquilo que está lendo, não é pura e simplesmente li o livro, fechei, tchau, vida que segue. Eu estou lendo e estou conversando com as crianças sobre aquilo que está acontecendo ali. Estou voltando no livro, estou voltando nas imagens, estou ajudando as crianças com as repetições, eles adoram que leia livro que já foi lido, não precisa ser novidadeiro, eu posso reler os livros com as crianças em outros momentos, eles gostam muito que volte para isso, né? E pode avançar um pouquinho, por favor. E aí, o lugar da mediação, né? A Águida puxou ali um pouquinho o gancho da questão da mediação, porque contação de histórias e leitura de livros não necessariamente implica mediação, né? Eu trouxe aqui um conceito que é da Yolanda Reis sobre o triângulo amoroso entre o livro, a pessoa que lê e a criança. Existe todo um vínculo formado aí. Existe uma relação de afeto. Existe o saber que eu sou querido por aquele adulto, por isso que ele está lendo para mim. Existe um recado de eu estou aqui, eu escolhi esse livro porque eu estou te esperando. Não é qualquer livro que eu peguei ali, qualquer livro que não tem nem pé nem cabeça, de começo, meio e fim, de história, para fazer a leitura. Que chega na metade do livro, eu vi que está rasgado, pulou uma parte incrível, porque rasgaram e ninguém cuidou desse acervo, nem eu, professora, nem a Pê, nem diretora, nem ninguém.
Eu não peguei antes para saber se o livro estava bom para eu me apropriar dessa história, né? Então, essa é a importância. No material do Leei tem um artigo, acho que é um capítulo inteiro, da Maria Emília Lopes, ela é argentina, ela é assessora das questões da literatura das infâncias mesmo. E ela também fala do conceito do triângulo amoroso. E fala dessas relações de afeto. Quando vocês chegarem nesse momento desse material, lembrem-se de mim. Com carinho, por favor. Olá. Aqui eu trouxe um trechinho da Cecília Bajur. É um trechão, mas eu vou pegar só ali o que está em destaque. Que é desse livro aqui, ó. Ouvir nas entrelinhas, o valor da escuta nas práticas da leitura. A Cecília Bajur, ela é mediadora de leitura, pesquisadora argentina, ela é incrível. E aí ela vai trazendo, tem 3 pontos ali em cima, né? Da leitura como prática social, dos comportamentos de leitor. Por isso que eu falei, ó, cuidado com os pedidos quando vai livro para casa, né? Não faz parte do nosso comportamento leitor ler para desenhar, né? A gente lê para muitas outras coisas, a gente lê para estar junto com a nossa família, para estabelecer esse triângulo amoroso delicioso, né? Então, quando a gente passa a dar tarefas para as crianças num pós-leitura, será que a gente aproxima ou será que a gente afasta? Então, fica aqui uma pergunta mesmo, é para a gente sair pensando a respeito, tá bom? E as relações com que, né, quando a gente está falando ali dos maiores, com que eles já fazem, né, em sala. E aí, na situação de mediação, ela vai falando muito do adulto como alguém que está atento aos sinais que quem ouve a leitura vai nos dando. E que esses sinais eles acontecem inclusive nos silêncios, que os silêncios fazem parte dessa mediação e dessa construção de significados, né? A escuta da interpretação dos outros se entremeia com a nossa. Eu gosto sempre de pensar nisso. Cada vez que eu leio um livro, eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre o que eu li, eu tenho também a possibilidade de sair dessa conversa com diferentes compreensões. Gerar algo novo, algo a que talvez não chegaríamos na leitura solitária. Escutar, assim como ler, tem que ver, porém com a vontade, com a disposição para aceitar e apreciar a palavra dos outros em toda a sua complexidade. Isto é, não só aquilo que esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com nossos sentidos, mas também o que diverge de nossas interpretações ou visões de mundo. A mediação é deixar a porta aberta para diferentes perspectivas, para diferentes elaborações, e não encerrar no é isso aqui que eu acho, foi isso aqui que eu compreendi, então é isso que é. Eu fui fazer uma sessão de leitura com a turma da minha irmã o ano passado, retrasado, já não lembro, lá no Drummond, quando ela estava lá. E a gente fez uma leitura, era leitura compartilhada, todas as crianças tinham o mesmo exemplar, era uma turma de 1º ano, todas as crianças tinham o mesmo exemplar. E a gente foi fazendo a leitura e conversando sobre as imagens. E um dos meninos da turma da minha irmã fez ele deu uma conclusão ali do que ele tinha entendido daquela história ao final, eu não vou lembrar o nome do livro, tinha na imagem ali, que eu não tinha chegado naquele nível de elaboração. E que o menino foi num nível tão sofisticado ali de pensar a história, de pensar a narrativa junto com a imagem, e foi tão sofisticado que eu saí da sala depois, da hora que eu fui embora, eu chorei, porque ele chegou a uma conclusão que era bem emocionante, assim, que fazia bastante sentido, mas que eu não tinha conseguido chegar antes. Construir significados com outros sem precisar concluí-los é condição fundamental da escuta. E isso supõe a consciência de que a construção de sentidos nunca é um ato meramente individual. Em um dos trechinhos desse livro ela fala disso. Às vezes a gente não sabe o que achou de um livro até que a gente converse a respeito dele, né? Então, quanto a esses momentos de mediação, não de ler e terminou, segue a vida, vamos para o parque, né? O quanto faz diferença. Tem que ser momento planejado, tá bom? E aí APs que olham os semanários, vejam como isso tá. Se não tá, não é bronca. É como é que a gente vai pegar isso por meio da formação, né? Quantas RPS no mês eu vou conseguir planejar para isso? Diretora, me ajuda aqui a organizar esse cronograma, porque isso precisa fazer parte das discussões. É na parceria,
E para a gente acabar aqui, então, por trás de tudo isso, e aqui eu ia comentar um pouquinho com vocês sobre o quanto a gente também vai se distanciando dessa mediação de leitura conforme eles vão crescendo. A gente, de alguma forma, entende que eles já têm condição, as crianças já têm condição de ler sozinho, então não precisa mais que a gente leia para eles. E isso também acontece em casa para quem tem filho, né? Já consegue ler sozinho, eu não preciso mais. E talvez seja um momento em que mais é preciso estar perto, né? E aí a Yolanda Reis, na Casa Imaginária, traz isso aqui, ó. Por trás de tudo isso está a dor por uma leitura que deixou de ser tarefa existencial para se transformar em dever escolar. Sabe aquela etapa em que é obrigado a ler e que a leitura fica chata? E que já não se relaciona com as horas de recreação, não com a sede de decifração simbólica cada vez mais necessária para enfrentar a vida. A magia de ler uma história pelo prazer de ler, porque somos queridos e queremos, porque precisamos saber, sentir, viver e entender a experiência humana. O triângulo amoroso entre livro, adulto e criança muitas vezes se quebra, justamente quando é mais necessário mantê-lo. Os triângulos amorosos dos quais a gente quer fazer parte, sempre, tá bom? Pode avançar um pouquinho, Rê, por favor. Aqui tem um trechinho da Ana Lúcia Bresciani, que tem um linkzinho, depois eu compartilho o material com vocês, mas tem uma matéria dela muito legal lá na revista Emília, e que vai trazendo aqui sobre o porquê a gente faz essas escolhas dos livros, né? A escolha por uma ou outra narrativa, enfim, então ela vai trazendo um pouco sobre, tá bom? Eu não vou me aprofundar, porque não vai dar tempo. Aqui, gente, tem do Clube Quindim, falando sobre bibliodiversidade. Depois também vocês peguem o link, acessem, que tem uma matéria completa que fala sobre esse termo que é relativamente novo, né? Falar de bibliodiversidade. E um convite para a gente sair daqui pensando sobre, né? De que forma, enquanto gestor, eu posso contribuir para que os bebês e crianças da unidade em que eu atuo tenham o direito à leitura literária assegurado, assim como a água como livre demanda, que a Mara estava falando lá no começo, né? Um direito. Então, fica aqui o convite para vocês pensarem, porque isso perpassa a relação de vocês com as professoras e com os professores. Eu falhei, eu devia ter colocado aqui com todos os funcionários também da unidade. Então, a gente pode rever isso aqui. Com os bebês e com as crianças, com os familiares e responsáveis. Pode seguir, por favor. E esse é o convitão mesmo, onde moram as experiências literárias. Volta por favor, Rê. Onde moram as experiências literárias nas escolas de vocês. Então, para voltar para a escola com os olhos atentos para isso, tá? Agora, que horas são? 25 para as 11. Gente, eu vou contar rapidinho para vocês aqui dos projetos que a gente já tem antes da livraria abrir e que a gente já pode fazer junto com vocês, se vocês quiserem, enfim, saber um pouquinho do que a gente pode fazer com as escolas, tá? Escolas públicas e particulares também, todo mundo que quiser a gente. Itinerários de leitura, então a gente pode apoiar na construção de itinerários de leitura para compor os projetos literários ao longo do ano, né? Então fazer essa escolha junto com vocês, em turmas de infantil e de fundamental também. E isso tudo alinhado com o projeto político-pedagógico, que é algo que a gente já tinha dito antes, né? Então trazer temas como antirracismo, diversidade, as questões de meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. E isso alinhado à formação de professores, né, para a gente não cair ali naquela questão do eu tenho um acervo, eu tenho um itinerário de leitura, mas ele não é utilizado, né? Então, como é que a gente compõe isso? A formação de professores, né? Então, o foco é fazer a formação de professores leitores, né? Então, a gente sabe que a gente tem aqui um público que nem sempre é leitor e por diversas questões que não nos cabe condenar ninguém, mas como é que a gente vai fazendo com que a gente leia cada vez mais e melhor.
E as rodas de leitura também com as famílias, né? Também é uma forma ali de envolver esse público e da gente poder estender para além dos muros da escola, para além do espaço escolar, essa relação com a leitura e com a literatura, tá bom? Pode avançar, por favor. Eu quero aproveitar para divulgar 2 cursos nossos que são online. A gente tem um Centro Digital de Estudos e a gente vai lançar essa semana 2 cursos online que são autoinstrucionais, autoformativos, com certificado. Um deles se chama Educação Inclusiva e o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Ele é um curso autoral, né, da Sabença, mas ele foi escrito pela Patrícia, pela diretora Carla Patrícia, que está aqui com a gente hoje, que é doutora no assunto, super estudiosa, pesquisadora. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com ela sabe o quanto ela é competente em tudo que ela faz. E isso é uma das coisas para as quais eu tiro o chapéu, tá bom? Então, esse é o curso de Educação Inclusiva, tá lá no nosso site. E o outro é de Inteligência Artificial Generativa na Educação Básica. Quem não está preocupado com o uso indiscriminado da IA na educação? Eu ando bastante preocupada com isso. Então, fica aqui o convite para vocês participarem do curso. Esse foi escrito... ele é de autoria do Ângelo, do professor Ângelo Costa. O Ângelo é baita referência nas pesquisas sobre tecnologia na educação. E eu não sei fazer publicidade, mas eu vou ter que aprender. Então, que é um cupom de desconto para fazer os nossos cursos. Nós teremos cupons de descontos. E se vocês também quiserem saber mais sobre os cursos e outras novidades da Sabença, eu vou fazer o convite para que vocês... preencham a avaliação do encontro de hoje, vejam como adquirir os descontos. Vou dizer para vocês que nela faz uma coleta inicial de e-mail, vocês podem colocar tranquilamente, porque a gente só vai mandar e-mail para vocês se vocês autorizarem lá no final do formulário, tá bom? Também coleta o número de telefone de vocês, pode colocar 0000 ou não preencher nada, porque é um campo que não é obrigatório, só para quem quiser receber informações, notícias sobre os nossos projetos. Depois a gente vai mandando também algumas pílulas sobre leitura e tudo mais, só para a gente não perder esse contato, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente respeita aí a LGPD. E fica o convite para vocês nos seguirem no Instagram. E acho que é isso. E para eu saber um pouco sobre como foi a minha condução, se eu fui bem, se eu não fui, sei lá, para eu melhorar para a próxima. Deixa lá, por favor, deixa grande para as meninas. Tá todo mundo no link. Tá. Ah, e outra coisa, eu vou passar saindo daqui, eu vou passar o material, terminando aqui, eu vou passar o material para a Fernanda, e ela dispara para as coordenadoras, a Mara, tá bom? Aí vocês já vai passando, é tudo nosso. O que mais que eu ia falar, que eu tinha que dizer para vocês? Ah, o material aqui, o Jefferson, se você quiser encerrar também. Deixa eu encerrar, gente, muito obrigada, e depois eu fico dando os recados. Obrigada, pessoal.